Oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos a esse canal. Vocês são todos sempre... Vocês são bem-vindos, né? E são sempre bem-vindos. Eu amo a vossa companhia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, para quem me conhece, para quem já frequenta esse canal, sabe que de vez em quando eu posto aqui, compartilho com vocês sobre a palavra, sobre o Evangelho de Deus, de Cristo. E eu queria contar para vocês como é que foi essa trajetória, né? Queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse meu lado de andar com Cristo, né? De conhecer e prosseguir, conhecer a Cristo. Então, gente, como eu falei, na verdade eu não falei, né? Como é que tudo começou, gente? É que eu tô aqui no chão. Como é que tudo começou? Então, desde pequena, eu já cresci num lar evangélico. Meus pais sempre fizeram parte de uma igreja, né? Então, eu nasci e eu já me vi nesse meio, assim, sabe? De frequentar a igreja, de frequentar esse ambiente, sabe? De professar a fé. Eu cresci na igreja e depois eu fui batizada, né? Na igreja. E batizada com 16 ou 17 anos, agora não lembro. Hoje eu tenho 30 anos já. Então, eu fui batizada com essa idade, já de 16 anos. Então, desde lá, eu nunca saí da igreja. E no meio desse caminho todo, eu conheci um pastor, né, que começou um ministério em Angola. E aí eu comecei a frequentar o ministério. E foi aí, através desse pastor, que eu vim parar aqui no Brasil, tá bom? Eu queria fazer teologia e ele me ajudou a facilitar esse processo e os contatos, porque ele já morou aqui no Brasil. Então eu vim para aqui no Brasil, fiz teologia, não terminei o curso, mas fiz alguns, eu acho que 2 ou 2 anos e meio de teologia, e eu não terminei o curso, tá? Até hoje eu não terminei o curso, beleza. Mas nesse inteirinho todo, nesse meio de caminhada, eu me distanciei de Cristo, sabe? Eu me distanciei muito dele. Eu me distanciei da minha fé. Eu me distanciei do Evangelho. Eu não lia mais a palavra. Para mim não fazia falta não ler a Bíblia, sabe? Não fazia falta não fazer oração. Não fazia falta fortalecer a minha fé. E isso foi me acomodando muito, sabe? Eu fui me acomodando. Isso foi ficando cômodo, porque quanto mais a gente não lê a Bíblia, mais a gente se acomoda, mais a gente se acostuma, né? Tô olhando de lado porque ela está lá. Mas a gente se acomoda. Então, eu tô com calção, tá? Tá parecendo minha perna aí. Então, mas a gente se acomoda assim, sabe? E eu comecei a ter um vazio assim muito grande, sabe? Um vazio e algumas crises assim existenciais, sabe? Aquelas crises que você não consegue explicar, sabe? Aquele vazio que você não consegue explicar, você não sabe porquê, mas o vazio estava lá dentro, não estava preenchido. E fui andando, fui levando, né? Não tinha ainda aquela consciência de que me faltava, sabe? O principal, que era Cristo, sabe? O principal, que era voltar-se, sabe? Para Cristo. E aí fui levando devagar, pensei que eu conseguisse levar assim longe de Deus, sabe? E fui me afundando, me afundando. Cheguei num ponto que eu não conseguia mais, continuar a viver do jeito que eu estava vivendo, longe,
sabe? Sabe como filho pródigo, senti saudade de voltar. Senti saudade de voltar na casa do pai. Graças a Deus o pai não nos rejeita, né? Senti saudade, mas na verdade, mais do que saudade, eu cheguei num nível que não tinha outra saída a não ser voltar para ele. Eu passei um momento tão difícil assim, mas tão difícil em todos os sentidos, uma crise tão forte, uma crise de crescimento tão forte, que a única coisa que eu tinha, que eu precisava, era Deus, sabe? Era Deus me preenchendo, me sustentando, sabe? Me acolhendo, me amando. E nisso, através dessa crise, eu voltei para Deus, sabe? É como se antes eu conhecia a Deus, como diz Jó, né? Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Hoje te conheço por experiência. Não é um conhecimento completo, sabe? Finito, mas é uma experiência que eu tive, que eu comecei a ver Deus no meu dia a dia, sabe? A ver Deus na minha caminhada, sabe? Eu comecei a ver que sem Jesus eu não tinha saída, sabe? Sem Jesus eu ia me afundar, sabe? Sem Jesus eu ia me acabar. E aí eu comecei, essa crise começou a me levar de volta para casa, né? Aonde eu não deveria ter saído nunca. E começou a me levar para voltar para casa. Eu comecei a ter mais intimidade com Deus, sabe? Deus começou a ser assim meu amigo de conversa mesmo, sabe? Não que não para falar isso como se eu sou a mãe das intimidades, né? Sou a pessoa que é mais íntima, não é nesse sentido, mas estou a falar em relação à experiência anterior que eu tive, que eu era muito afastada do evangelho, sabe? Eu era uma pessoa que deixava as coisas levar, sabe? Não me interessava em viver mesmo o evangelho, em procurar a transformação dia após dia, como a palavra fala, né? Vos transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu vi essa diferença muito grande, assim. Eu comecei a perceber que eu precisava dele, sabe? Através dessa crise que eu tive. Essa crise que eu tive foi financeira, foi emocional, foi intelectual, foi em todos os sentidos. E aí isso me levou para ele, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis para a gente voltar e enxergar Deus, sabe? Não é Deus que faz isso, mas ele usa tudo que acontece na nossa vida, né? Para colaborar, né? Para nosso próprio crescimento. Então esse foi um dos momentos que também ele usou essa crise que eu vivi para me reaproximar dele, sabe? Eu comecei a enxergar de outro modo, sabe? Eu comecei a buscar mais, a meditar, né? A se alimentar mais, não só fisicamente, mas também com a palavra. Eu comecei a buscar mesmo a transformação de dentro para fora. Eu comecei a perceber a importância de Deus na minha vida, todos os dias, sabe? A importância da oração, a importância da fé. E isso me levou para Ele. E isso me levou para Ele de volta, graças a Deus, né? Então, durante esse tempo todo que eu já vivi na igreja, é como se eu fosse aquela pedra que está no rio, sabe? Que a água passa, mas ela continua suja. É como a água passa, né, na pedra, mas a pedra continua suja. Era mais ou menos assim que eu estava vivendo a minha vida há uns tempos atrás, né? E graças a Deus Deus me despertou, né? E eu comecei a ter outro olhar para a minha vida. Eu comecei a perceber que eu precisava de Deus. Eu preciso de Deus todos os dias. É um cara que diz assim: o nosso ego, ele precisa ser tratado todos os dias. Todos os dias a gente precisa tratar o nosso ego. Então, gente, o que eu
Nessa experiência toda que eu falei para vocês, o que eu aprendi, né, com isso tudo? Eu aprendi que longe de Deus a gente não é nada, sabe? A gente não existe. A palavra fala que nele existimos e nos movemos, né? Então, Deus é a fonte de tudo em nós. Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso ar, é o nosso fôlego, é nossa alegria, nossa paz. Então, sem Ele a gente não existe, né? A gente se perde, a gente se afunda, sabe? E hoje eu preciso muito dele, sabe? Hoje eu preciso muito, eu exercito muito essa questão de meditar também, de trazer mais Deus no meu dia a dia, sabe? Eu sei que Ele já está, mas eu preciso ter essa consciência de que eu quero Ele também, sabe? Trazer essa consciência de que eu preciso dele. E eu sei que a vida com Cristo é desafiadora. A própria palavra fala que Jesus fala que se você quiser seguir após mim, toma sua cruz e siga-me. Então a cruz não é conforto, a cruz é renúncia. Mas ainda assim vale a pena, sabe por quê? Porque quando a gente está com Ele, com Deus, tudo vale a pena. Ele nos ajuda a carregar as nossas próprias cruzes, os nossos próprios desafios. E Ele torna o fardo mais leve, né? O nosso jugo se torna mais leve nele. Então, para mim, hoje, eu não vejo mais sentido sem Deus na minha vida, sabe? Eu tenho exercitado meditar na palavra dele, se alimentar nele e tentar buscar se conectar mais a ele, porque sabemos que Deus mora dentro de nós, né? Ele habita em nós. Estava dando um sinalzinho aí. Mas eu tenho buscado exercitar essa consciência. E a experiência que eu vivi longe dele, eu não quero mais voltar a viver, sabe? Longe dele. Eu não vejo mais sentido na minha vida sem Cristo, sabe? Sem Deus, a minha vida não tem sentido, sabe? Eu não vejo mais um sentido assim, seguir sem meditar, sem orar, sem buscar mais a presença dele, porque Deus fez muito sentido para mim nessa experiência, nessa crise que eu tive, sabe? E quando a gente tá com ele, a gente pode passar por qualquer situação, a gente confia nele, a gente sabe que o amor dele é suficiente para nos sustentar em todas as estações ou em todos os momentos da nossa vida. Então, meus amores, meus irmãos, meus amores, essa foi a minha experiência, né? Daqui em diante, algumas vezes eu vou partilhar com vocês, né, um pouquinho dessa experiência, dessa caminhada com o Evangelho, né? Porque é para Ele que nós fomos criados, sabe? É para Deus que nós fomos criados, é para o amor que nós fomos criados. E eu também quero partilhar com vocês aqui como isso tem feito sentido para mim, como isso tem mudado a minha vida, sabe? Como isso tem me ajudado a enfrentar muitas vezes algumas crises que eu já passei, como todos nós, né? Como Deus tem me sustentado, sabe? Deus tem me sustentado. Para vocês terem uma ideia, eu já faz 9 anos que eu tô aqui no Brasil, mas Deus nunca permitiu que eu passasse uma noite de fome, sabe? Eu sei que não é na força do meu braço que eu consigo bater no peito e falo, nossa, eu consigo, sabe? Mas eu sei que é na força do braço dele, porque de alguma forma ele me trouxe aqui para uma missão, sabe? Para um objetivo. Talvez se fosse por mim eu não estaria aqui, né? Então, não é na força do meu braço, por mais que pareça, mas não é. O Evangelho fala que, Salmos fala que penoso vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, os seus amados dá enquanto eles dormem. Então, inútil
nos é, quando a gente pensa que a gente, quando trabalha penosamente, a gente dá conta de tudo, a gente faz a nossa parte, mas a gente sabe que o que nos sustenta é Deus, sabe? É Deus que é a nossa base. E aí Salmo também fala que aquele aquele que pensa, acho que é mais ou menos, não lembro bem agora, mas parece, aquele que pensa que está a vigiar a cidade dele durante a noite para o perigo não penetrar, ele é tolo, sabe? Porque na verdade é vão você achar que você se mantém, você achar que você consegue tudo na força do seu braço, sozinho. A gente sabe que Deus está na base de tudo, sabe? Essa consciência ficou muito clara para mim nessa experiência também. Deus é a base de tudo, Deus é o sustento. Eu não sou nada sem Ele, sabe? Então, você que está me assistindo, você que está me assistindo, nunca se desafaste dele. Se você se desafastar, talvez hoje seja uma boa ocasião para você voltar nos braços do Pai, porque Ele está sempre aberto. A palavra fala que os ouvidos dele estão sempre atentos, buscando, né, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E os braços dele estão sempre abertos, né, para receber aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então talvez esse seja o momento de você se aproximar mais dele, sabe? E ele está bem perto de você. Talvez aquele vazio que você sente, que você não sabe como preencher, aquele vazio, tem alguém que está pensando, aquele vazio que você não sabe como preencher, não tem comida, não tem dinheiro, não tem nada que consiga preencher aquele vazio na alma, só ele pode preencher. Então nunca é tarde para você voltar para ele, sabe? Nunca é tarde para você se voltar e entender que só Deus é a fonte da vida, só Deus é o fundamento da nossa existência. Então, meus amores, é isso. Eu queria conversar com vocês sobre essa existência de Deus na minha vida, sobre o vazio que eu experimentei, né, há um tempo atrás, o vazio que eu vivi na alma, assim, sabe, por ter me desafastado dele, por ter deixado para lá, né, Cristo, o Evangelho, por ter deixado levado, né, de qualquer jeito. Então, eu espero que vocês de alguma forma possam se alimentar com isso que eu falei aqui, né? Com a minha experiência de alguma forma, sabe? Que vocês possam voltar para Ele, que a gente todos os dias possa voltar para Ele, porque Ele sempre está de mãos abertas, sabe? Então é isso. Espero você no próximo encontro. Um abraço, Deus abençoe você e foi muito bom conversar com você hoje, tá bom? Tchau. Um coração, como diz a minha filha.